Seja bem-vindo a mais um vídeo da iniciativa contra o aborto, conhecendo os métodos, parte 5. Nós estamos já na quinta parte, conhecendo os métodos de aborto. Eu convido você a acompanhar os vídeos anteriores, conhecendo os métodos, também todos os demais vídeos para que você entenda o objetivo de se conhecer os métodos para evitá-los, para denunciá-los, para poder argumentar, para lutar contra. Para que nós possamos lutar contra algo, nós precisamos conhecer bem o que nós combatemos para que nós possamos vencer. Então hoje eu adiantei em um vídeo anterior, na parte 4, que nós falaríamos a respeito do DIU, dispositivo intrauterino, e é isso que nós faremos hoje. O DIU, ele é um dispositivo abortivo, apesar de muitos de nós não sabermos disso, não sermos sequer informados disso, quando nos é oferecido esse método que é abordado apenas como contraceptivo, não é verdade? Na rede pública de saúde, principalmente, ele é apresentado como um contraceptivo. Os profissionais não informam para a população em geral que ele é também um abortivo. Por quê? Porque ele impede a nidação, ele não permite a nidação, ou seja, que o óvulo fecundado possa se implantar no útero da mulher. Por quê? Ele não impede 100%, ele não tem uma eficácia de 100% de evitar que o espermatozoide chegue até o óvulo. Então, uma vez que ele falha em um percentual de casos, esse percentual de casos em que há fecundação, portanto, há uma vida humana ali já presente, ele impede que esse óvulo possa se implantar no útero da mulher. Uma vez que esse óvulo não se implanta no útero da mulher, ele é então abortado. Por quê? E isso é muito importante de nós sabermos, que é também outra informação que é escondida. O DIU, ele provoca uma inflamação nos fluidos uterinos. Esse é o efeito do DIU, que é utilizado como contraceptivo. É uma inflamação. É provocado uma inflamação no útero da mulher, né, e também no fluido uterino e de todo o trato genital da mulher, de modo que esse fluido se torna tóxico para os espermatozoides e embriões, ou seja, os óvulos fecundados, que nós podemos chamar de vida humana. É uma vida humana desde a concepção, né? Nós não temos mais dúvidas disso. Nos vídeos anteriores nós já tratamos muito bem a respeito desse princípio básico de quando começa a vida. A vida começa a partir da fecundação. Então houve a fecundação e essa fecundação é agredida, é impedida de continuar o seu ciclo natural de desenvolvimento. Isso já é um aborto. Infelizmente, né, as mulheres não recebem essa informação, na maioria dos casos, de modo que a maioria está abortando sem saber, pois pensam que o DIU é somente para impedir a fecundação. O fato de o DIU ser um abortivo assintomático, ou seja, que não causa grandes sintomas, grandes dores na mulher, ele favorece o seu uso como método de abortamento, porque não gera, por exemplo, o mesmo trauma de que o assassinato de uma criança por meio de um procedimento cirúrgico, como nós vimos nos vídeos anteriores, conhecendo os métodos, né? Outro problema grave de saúde que o DIU gera é a conhecida gravidez ectópica, quando o embrião se aloja fora do útero, né? Geralmente nas tubas uterinas. É um grave problema que pode levar a hemorragia, pode causar risco de vida para a mãe e sempre fatal para o embrião. E nós vamos conhecer um pouco a respeito do DIU. Quando ele foi criado? Ele foi criado na década de 50, né? Com o apoio financeiro, político, né? De organizações abortistas e sob o acompanhamento de um conhecido médico abortista, Dr. Frederico Osborn. Ele, por sua vez,
era também um famoso eugenista. Nós já falamos aqui também sobre a eugenia, ou seja, alguém que continuava as ideias de controle populacional no planeta, sempre em detrimento dos mais pobres, dos países de terceiro mundo e também daqueles menos favorecidos fisicamente ou intelectualmente. As mesmas ideias que na década anterior, na década de 40, levaram Hitler a cometer o horror da Segunda Guerra Mundial. A estratégia da imposição do aborto no mundo como meio de controle populacional começou com o DIU. Olha só aí uma informação interessante para nós. O DIU então foi a porta de entrada para toda a política a favor da morte, a favor do aborto no mundo. Sendo que depois passou-se ao uso de drogas químicas, né? Como as pílulas de dia seguinte e tudo mais, as injeções, e refinou-se no campo ideológico, né? Na tentativa de convencer as mulheres de que elas não devem ser mães. Todas essas estratégias continuam sendo usadas até hoje, inclusive o DIU, ou seja, a gama, né, o leque de opções para aborto, para promoção da morte, tem só aumentado. Tem só aumentado e muitas delas enraizadas tanto na nossa cultura que nós sequer sabemos que elas são promotoras da morte, promotoras de aborto, como por exemplo o DIU. Muitas pessoas que eu já conversei relatam que não sabiam desse efeito desse dispositivo, né? Imaginam que era apenas um anticoncepcional, né? um método contraceptivo, mas não, é um método de aborto. Então, nós precisamos entender essas duas coisas para entendermos como o DIU é também mal na luta contra a vida, a favor da morte, e por que nós devemos combatê-lo. A vida começa a partir da fecundação. E uma vez que o DIU impede que o óvulo fecundado tenha o seu curso natural de desenvolvimento até o nascimento da criança, ele impede, gerando a inflamação no útero da mulher, gerando essa inflamação, tornando aquele ambiente tóxico para o óvulo fecundado, ele é um método abortivo, tanto quanto o método por sucção, como o método por nascimento parcial, como os métodos que nós conhecemos aqui nos vídeos anteriores. Então, mais um método aí para nós conhecermos, para nós podermos argumentar. O texto que eu utilizei para fazer esse vídeo vai estar disponível no nosso site. Acesse, compartilhe. É muito importante que a gente dissemine a informação e leve para todos os nossos conhecidos mais esse dado importantíssimo a favor da vida. Mais uma vez, inscreva-se no canal, Missão Sementes do Amanhã, playlist contra o aborto, Facebook, Instagram, @iniciativa contra o aborto, Twitter, @do_sementes, nosso WhatsApp 32 998 13 82 40 e que você possa nos ajudar com sua participação, com suas perguntas, suas dúvidas, informações, notícias, mande para nós. E se você quiser atuar ainda mais, entre em contato conosco. Nós temos muitos projetos ainda para colocar a acontecer. E eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda. Junte-se a nós nessa luta. Um grande abraço a você e até breve, se Deus quiser.